onde você iria para preservar o que já se perdeu? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje é dia do quadro Biblioterapia em Ação, quando eu compartilho com vocês a minha experiência e as minhas reflexões durante e após a leitura de uma obra. E o livro escolhido para hoje é Laços, do escritor, roteirista e jornalista italiano Domenico Starnoni. O livro foi publicado em 2014 e em 2020 ganhou uma adaptação cinematográfica que foi muito bem recebido pela crítica. Bem, na história nós conhecemos a Wanda e o Aldo, um casal que estão juntos há mais de 50 anos e que decidem tirar férias. Quando eles retornam, eles descobrem que o apartamento foi invadido e que as coisas estão todas reviradas. Enquanto a Wanda vai descansar, o Aldo começa a fazer toda a arrumação e ele começa a fazer isso pelo espaço dele e ele acaba se deparando com algumas lembranças do período em que ele traiu a Wanda e foi embora de casa, deixando ela com os filhos pequenos. Bem, este livro ele começa a ser contado através das cartas que a Wanda escreve para o Aldo. Então, através destes textos, nós vamos conhecendo as dificuldades que a Wanda enfrenta, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista emocional. E ela realmente abre o coração, ela realmente fala como ela está se sentindo e ele fica sabendo das atitudes dela e dos sentimentos dela. Quando nós terminamos de ler a primeira parte, nós temos a visão desta história do ponto de vista da Wanda. E aí a genialidade do autor aparece, para além de toda a escrita, é claro, quando ele conta na segunda parte a história do ponto de vista do Aldo. Então aí nós vamos conhecer os motivos do Aldo, o que é que aconteceu, vamos saber um pouquinho dos medos dele também. E isso eu achei genial, porque já começa nos mostrando o que de fato acontece. Nenhuma história tem um lado só. Todas as histórias têm pelo menos dois lados. Mas o autor não para por aí. Mais adiante nós vamos conhecer esta história do ponto de vista dos filhos, do Sandro e da Ana. É uma história que tem muitas possibilidades de reflexão se nós considerarmos os vários pontos de vista. Então nós podemos pensar nessa história do ponto de vista da Wanda com relação aos filhos, da Wanda com relação ao Aldo, do Aldo com relação à Wanda e com relação aos filhos, dos filhos com relação aos pais e dos filhos com relação a eles mesmos, né? Um com relação ao outro. É um livro pequeno em quantidade de páginas, mas de uma profundidade sensacional. Nos traz muitas oportunidades de pensar sobre os vínculos familiares e sobre os impactos que uma discórdia ou, como no caso da história, uma traição tem, não apenas sobre o casal, mas também sobre os filhos e sobre a dinâmica que se estabelece quando este casal decide reatar, decide retomar o casamento, voltar a morar juntos, que foi o caso da Wanda e do Aldo. Este livro traz muitas possibilidades de reflexão, como eu disse, mas para não dar spoiler, eu vou me ater apenas àquilo que já compartilhei com vocês, que também não é spoiler. Se vocês quiserem comprar o livro, especialmente pela internet, vocês vão ver algumas dessas informações nas resenhas, né? Que eles são casados há mais de 50 anos e que houve uma traição. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês uma das reflexões que eu fiz durante e após esta obra, que é sobre a dependência emocional que nos impede
de deixar ir aquilo que precisa ir. Isso podemos levar para todas as áreas da vida. Pode ser com relação aos maus hábitos, pode ser com relação... E aí, quando eu falo de maus hábitos, né, eu posso falar de um sedentarismo, posso falar de uma alimentação ruim, de uma rotina de sono ruim. Podemos pensar sobre os relacionamentos amorosos, pensar sobre os relacionamentos com pais, com filhos, com amigos, sobre relacionamentos profissionais, sobre a nossa relação com a nossa carreira, nossa atividade profissional, enfim. Podemos pensar sobre várias áreas da vida em que, por motivos diversos, temos dificuldade de deixar ir aquilo que precisa ir. Quando nós falamos dessa dependência emocional, nós estamos falando de uma corrente invisível que nós mesmos nos colocamos e que nos impede de abrir espaço para que o novo chegue nas nossas vidas. Porque onde o velho está, não há espaço para o novo. Se eu estou vivendo uma experiência profissional que já me desapontou, que já me trouxe muita tristeza, que já não me dá mais essa satisfação, se eu não deixo essa experiência ir, não há espaço para uma nova experiência na minha vida. Se é uma amizade que já não funciona tão bem, que já não tem mais aquele vínculo de confiança, que houve uma traição, se eu não deixo essa amizade ir, eu não abro espaço para novas amizades, né? E aqui eu não estou falando de nada relacionado a perdão, porque o perdão é uma decisão que beneficia aquele que perdoa. Então, se eu tenho uma mágoa de alguém, é como se eu estivesse carregando uma brasa, esperando que as mãos do outro ficassem queimadas. Isso não acontece. A falta de perdão, ela é maléfica apenas para aquele que sente, para aquele que fica carregando tudo isso. Então, não se trata de perdoar ou não perdoar, até porque perdoar uma pessoa não nos obriga a conviver com ela, são coisas diferentes. Eu posso não perdoar uma pessoa e continuar convivendo com ela, ou eu posso perdoar uma pessoa e não conviver mais com ela, deixar que essa pessoa siga o seu caminho, e nem sempre é necessário que haja um rompimento. Às vezes, o fluxo natural das coisas, a própria rotina, as próprias demandas da vida se encarregam de proporcionar este afastamento que pode acabar sendo saudável para os dois lados. Então, não se trata de perdoar, se trata do exercício de não ser dependente emocionalmente daquela situação ou daquela pessoa. Então, vamos imaginar esta situação de traição, né? Eu posso manter a pessoa do meu lado porque eu acredito que se essa pessoa não estiver perto de mim, eu não vou ser feliz. Eu posso manter essa pessoa do meu lado porque eu acho que essa pessoa me deve alguma coisa e ela tem obrigação de me ressarcir nos longos anos que tem aí pela frente. Eu posso manter essa pessoa por perto porque eu acho que ela merece ser castigada e todo o tempo que tivermos juntos eu vou investir em castigar esta pessoa, né? Veja, em todos esses cenários há um sofrimento para aquele que decide continuar e para aquele que está junto, que claro, também decidiu continuar. Quando nós pensamos na dependência emocional, ela pode ser com relação a um casamento, um namoro, ela pode ser com relação aos filhos, ou ela pode ser com relação a um ambiente de trabalho, por exemplo. Essa empresa onde eu trabalho, esse lugar onde eu trabalho já não me traz mais satisfação, mas eu preciso continuar porque eu gosto do título que eu tenho aqui, porque eu gosto do status de trabalhar nesta empresa, porque essa empresa ainda vai me pedir desculpa, ainda vai reconhecer que foi injusta, ainda vai voltar atrás no que disse e me ressarcir moralmente de toda a injustiça que foi feita, entende? Quando nós falamos dessa dependência emocional que nos coloca nesta posição de não deixar ir o que precisa ir,
somos as pessoas mais prejudicadas. Então, eu quero até convidar você a fazer essa reflexão. O que é, ou se tem alguma coisa na sua vida que já não funciona tão bem, mas que você não deixa ir. Seja um hábito ruim, o hábito de dormir pouco, de se alimentar mal, seja uma amizade que não tem um impacto positivo na sua vida, você sabe disso, mas você não consegue soltar, você não consegue deixar ir, porque de alguma forma esse relacionamento, mesmo não sendo saudável, te traz algum tipo de benefício, te traz algum tipo de alimento emocional, mesmo que não seja dos mais positivos. Se é um relacionamento conjugal, se é um relacionamento de muito controle com relação aos pais ou com relação aos filhos, né? De deixar o outro ir, de deixar o outro viver a vida dele. Se é uma amizade, se é um ambiente de trabalho, enfim, se existe alguma coisa na sua vida que você não deixa ir, se é uma mágoa muito antiga que fica ali segurando, se são pensamentos tóxicos que você fica reproduzindo para você e que acaba prejudicando as suas emoções, acaba prejudicando o modo como você trata a si mesmo, o modo como você trata o outro, o modo como você se relaciona com as pessoas. É importante fazermos essa reflexão até com certa frequência, como uma atitude de gentileza e de empatia conosco, né? Então eu vou ter a gentileza comigo de fazer essa análise, eu vou ter a empatia de olhar para o que eu estou sentindo, olhar para as minhas escolhas, olhar para as coisas que talvez eu esteja segurando na minha vida e que já não cabem mais na minha vida, que eu preciso deixar ir para que o novo entre. Né? É como uma roupa velha. Se nós não nos desfazemos dessa roupa, não há espaço para uma roupa nova. Nós precisamos fazer essa faxina constante para que o novo possa entrar. Quando insistimos em manter na nossa vida aquilo que já não funciona mais, acabamos infligindo um sofrimento profundo para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. E este livro traz essa questão de uma forma sensacional, de uma forma brilhante. Como eu disse anteriormente, é um livro de poucas páginas, mas de uma profundidade espetacular. Sempre que insistimos em segurar aquilo que nos intoxica, em segurar aquilo que nos faz mal, este mal também reflete nas pessoas que estão à nossa volta. Então, te convido a fazer essa reflexão. Se existe alguma coisa na sua vida que você precisa soltar para abrir espaço para o novo, para deixar a vida fluir, para deixar que coisas boas cheguem até você, para deixar que coisas novas, coisas diferentes, coisas especiais tenham espaço para chegar e ficar na sua vida. Como eu disse nos vídeos anteriores, quando eu falo de biblioterapia, essa não é a única reflexão possível, existem muitas outras reflexões possíveis e o meu objetivo aqui não é dizer para você como este livro deve ser lido ou o que você deve pensar ao terminar essa leitura, de modo algum. Até porque a nossa experiência de leitura ela é subjetiva, então ela é sempre única. As reflexões que eu faço provavelmente são diferentes das reflexões que você faz, porque isso tem a ver com o momento em que estamos, tem a ver com a nossa visão de mundo, tem a ver com o modo como nós compreendemos a nossa relação com o outro e a nossa relação conosco. Então, como o objetivo aqui não é colocar nada como uma verdade absoluta, muito pelo contrário, o objetivo é apenas compartilhar com você as minhas reflexões. Eu também te convido a deixar aqui nos comentários as suas reflexões. Se você conhece essa obra, deixa aqui nos comentários quais foram as reflexões que você fez durante e após a leitura. Se você não conhece essa obra, mas alguma coisa do que eu falei fez sentido para você, te trouxe alguns insights, deixe também aqui nos comentários. Quando nós compartilhamos as nossas percepções que são diferentes, estamos também possibilitando uns aos outros este
crescimento. Porque quando eu souber das suas reflexões, que possivelmente são diferentes das minhas, eu estarei ampliando o meu repertório, estarei ampliando os meus conhecimentos e, quem sabe, até sendo transformada por uma reflexão que você compartilhou. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar com as pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com estas reflexões. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado sempre que um vídeo novo estiver no ar. Todas essas ações são muito importantes para que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo é relevante e consiga distribuir este vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui, que é muito importante. E eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!